Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Hoje, dia 1º de junho de 2026. Que seja bem-vindo o mês de junho na vida de todos nós. Que o Senhor te abençoe, te guarda, te proteja, realize os seus projetos, mas principalmente que você esteja na presença dele. E por isso que nós estamos aqui no canal Eu Não Sou Pastor para todo dia, às 6 horas da manhã, trazer uma palavra de fé. Estamos agora no fim da nossa série Provérbios. Hoje é o último dia, estamos lendo aqui, vamos ler, né, o capítulo 1 e vamos encerrar nossa série Provérbios. Passamos um mês lendo, explicando, meditando o livro de Provérbios. Mas amanhã, às 6 horas da manhã, estamos de volta com novidades, com mais palavra de fé, de força para te alimentar, para você seguir no seu dia com o teu espírito forte. Vamos para a vinheta, e se eu fosse você eu ficava até o final, porque nós vamos fazer uma oração para apresentar o mês de junho a Deus, uma oração mentalizada. Aqui a gente faz uma oração diferente. Não faz uma oração como você costuma ver nas igrejas. A gente une técnicas de hipnose e PNL junto com a fé. Você vai ver que bacana. Fica até o final. Muito bem, abra aí a sua Bíblia no capítulo 1 de Provérbios. Hoje, dia 1, é o último mês, aliás, é o último dia, né, da nossa série Provérbios. Estamos lendo na versão NTLH, que é a linguagem de hoje. Então vamos lá, Provérbios 1. O valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Quando a gente fala às vezes de sabedoria para alguém, logo vem na cabeça o quê? Experiência, anos vividos. Mas sabedoria não tem nada a ver, a gente explicou aqui já. Sabedoria não tem a ver com experiência. Essa pessoa tem 90 anos de idade, já tem muita sabedoria. A sabedoria, ela pode até ter sabedoria, mas não veio das experiências. Porque você também conhece pessoas com idade avançada que até hoje parece que não aprendeu tanto, não é verdade? Então a sabedoria não é com a experiência, com a vivência. A sabedoria ela vem da parte de Deus. A gente já ensinou isso. Inclusive tem um vídeo aqui, uma das aulas da Luz do Dia, a gente ensina isso. Pode transformar a pessoa sábia. Esses provérbios aumentam a sabedoria. Versículo 6. Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados. E compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Então, a sabedoria vindo da parte de Deus, a sabedoria que trata o livro de Provérbios, ela nada tem a ver com conhecimento. Você vê que os mistérios que os estudiosos procuram explicar, quer dizer, os estudiosos não explicam as coisas de Deus, a sabedoria que vem da parte dele. Versículo 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então, a sabedoria nos negócios. Nossa, esse cara tem uma sabedoria para negociar, né, cara? O bicho é bom, ele é inteligente. Não é que ele é inteligente, ele tem sabedoria que vem da parte de Deus. E qual que é o princípio? Como que eu adquiro sabedoria? Salomão dá a dica aqui, versículo 7. Porque o homem mais sábio, acho que ele tem autoridade para falar de sabedoria, né? Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Os tolos desprezam a sabedoria, ou seja, os tolos não temem a Deus. Aquele que não teme a Deus é tolo. É isso que Salomão está dizendo aqui. Aquele que não teme a Deus, ele é tolo. É isso que Salomão está ensinando. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você não teme a Deus, você é um tolo, então você não tem sabedoria. E nunca vai ter. Para começar a ter sabedoria vindo da parte dele, é preciso temer a Deus. O que é temer a Deus? Colocar ele acima de tudo.
e de todos. Não se apegar nem a coisas e nem a pessoas. Colocar todo o teu coração nele. Não foi? Jesus disse isso. Aquele que não largar pai, mãe, ou seja, aquele que amar qualquer outra coisa antes de mim, não é digno de mim. Então, se você não é digno dele, para que ele vai te dar a sabedoria dele para você? Versículo 8. Bate forte, né? Mas é a verdade. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Você vê que ele não fala que os ensinamentos do pai e da mãe é inútil, é desprezível, e também não fala que vai dar sabedoria. Ele vai fazer o quê? Ele vai aperfeiçoar o seu caráter. Por quê? Porque os ensinamentos, os conselhos que vêm do pai e da mãe, eles estão baseados nas vivências, experiências que eles passaram na vida, o caminho que eles percorreram, e eles levantaram algumas verdades, que a gente chama de padrão de pensamento, e passa isso para você. Como, por exemplo, diga com quem anda, que eu te direi com quem tu és, presta atenção nessa pessoa que você está andando, no ambiente. Então, os pais e a mãe, o pai e a mãe, ele te traz o quê? Um aperfeiçoamento para o seu caráter de acordo com as vivências que eles tiveram na vida deles, eles te passam essa experiência. Nem sempre as experiências que eles tiveram são boas e os ensinamentos te faz evoluir. Não que você não deva ouvir o pai e a mãe. Salomão está dizendo isso, vai te aperfeiçoar o caráter, que na maioria, mas existem, a maioria dos conselhos dos pais é aproveitável. Não que nem alguns não sejam, mas existem conselhos que um pai e uma mãe dá para o filho baseado no que ele viveu. Né? Por exemplo, eu cresci ouvindo isso, né? Cuidado com o estranho, não dê atenção para estranho. E aquilo poderia ser dito de uma outra maneira. E isso bloqueia a criança na fase adulta, ela não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, ter um network, conversar com gente estranha. Confiar, né? Não que você deve confiar em gente estranha, mas você não dá abertura nem para adquirir uma nova amizade. Porque você se bloqueia, porque é estranho, eu não vou me abrir, não vou abrir esse portal novo na minha vida. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando a encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riqueza e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente ao ambiente. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Falando sério, tá escrito assim. Lê aí na versão NTLH. Filho, não ande com gente dessa laia, ou seja, ambiente. O princípio da sabedoria é andar a Deus, temor a Deus. Mas existem padrões que é fácil de você obedecer e se dar bem. Qual que é a mãe e o pai que já não deu conselho para um filho não andar com tal amizade? Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem... Aqui já está falando de outra coisa, né? Vamos só explicar isso daqui. Salomão está dizendo assim, ó. A sabedoria vem da parte de Deus. Mas existem princípios que o seu pai e sua mãe te ensinam que você não deve deixar de ouvir. O que ele está falando aqui, por exemplo, da ambiência. A minha mãe, inúmeras vezes, foi me buscar 7, 8 horas da noite. Eu sou da época que a gente brincava de futebol na rua. Jogava descalço e tal. E até tarde da noite. Se não chamasse a gente para entrar, ficava até umas 10, 11 horas, até dar sono. E se duvidar, ainda dormia surdo, sem tomar banho ainda. E quantas vezes minha mãe... Às vezes ela até demorava. Chegava, era umas 8, 8 e meia. Mas a maioria era umas 7, 7 e meia. Já vinha com a cinta lá de baixo. Eu brincava lá pra cima. Quando eu via ela aparecendo, sem cinta, nem nada. Maria Augusta, entra pra dentro. Já vou, mãe. E o já vou, né? Não dava 30 segundos, ela voltava com a cinta na mão e fazia. E aí ela conversava comigo: filho,
Não é para você andar com essas pessoas. Fulano, ciclano, Bertrano, mãe, mas um fulano... Esses aqui, beleza. Mas não é hora de filho meu estar na rua. E você não pode andar com essas pessoas. Com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Mas mãe, não é amizade para você. Anos se passaram. E daquela lista que a minha mãe falou, os que não morreram pelo crime, pelo tráfico, estão presos. Então olha a importância de você ouvir e escutar uma mãe. Versículo 19. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso, acaba sendo morto. Uau. Escutem, versículo 20. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca! Até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo, e eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Quando que a sabedoria grita? Quando passa um vídeo desse aqui para a pessoa e ela começa a assistir e simplesmente passa adiante. Quando passa um canal desse chamando para ler provérbios, para aprender, e a pessoa ignora. É nessas horas que a sabedoria grita. 24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, quer dizer, vai dar risada. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos e dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo serão destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Uau! 3 coisas que você garante em adquirir sabedoria. Terá segurança. Por que segurança? Porque a segurança, ela vem de Deus. E a sabedoria também. Porque por mais que a pessoa, e você pode concordar comigo ou não, mas por mais que a pessoa tenha dinheiro, vamos pensar em um multimilionário que anda com segurança para baixo e para cima. Nós tivemos aí candidatos a presidente no Brasil, presidente nos Estados Unidos sendo atacado. E os caras é lotado de segurança. Está escrito assim em Salmos: se Deus não guarda, vamos pegar esse versículo, eu não vou colocar na tela. Eu acho que está em Salmos. Se Deus, pesquisa aí no. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Salmo 127. Vamos aqui, ó. Salmos é o livro antes de Provérbios. Salmos, capítulo 127. Na linguagem de hoje, NTLH, está assim, ó. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo, ou seja, Deus sustenta, isso mesmo, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo, ou seja, vai ser sustentado, vai ganhar dinheiro, vai prosperar dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, tal. O principal que eu quero falar aqui, se Deus não guardar a casa, em vão trabalha quem vigia. Então a segurança que está falando aqui no Provérbios 1, no último versículo, Provérbios 1, capítulo 31, né?
que a gente está lendo, não. O livro é Provérbios, capítulo 1, versículo 33, né? Que é o último versículo. Mas quem me ouvir terá segurança. A segurança que vem de Deus. Porque se Deus não guardar, se Deus não proteger, não adianta nada. Você tem um monte de segurança. Não adianta. Quem protege é Deus. Então você vai ter Deus quando você busca sabedoria, quando você busca Ele. Você vai viver tranquilo, sem aperto, sem correria. E não terá motivo para ter medo de nada. Que diz em Salmos 23. A tradução original hebraica diz assim: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ou seja, você vai ser sustentado por Deus e não precisa nem ter medo de nada. Para que medo? O medo, ele é algo que existe na sua cabeça. Aquilo que a gente falou sobre a preocupação. 95% dos seus medos não vão acontecer. E talvez esses 5% seja você que atraiu. Está escrito em Jó. Ah, mas isso é lei da atração? Você está falando? Sim, mas isso é bíblico. Jó disse, depois de ter passado tudo que passou, o que eu mais temia me aconteceu. Ele atraiu. Ele puxou isso. A lei da atração, ela existe. E isso é bíblico. Na verdade, não só a lei da atração. Existem leis que regem o universo. E nós vamos falar disso nos próximos programas. Que isso está dentro da Bíblia. Isso não é fantasia. Isso está registrado aqui. A lei da atração é uma das leis que está registrada na Bíblia. E um dos exemplos é no livro de Jó. Eu vou até ver para a gente fazer uma série para falar das leis do universo, mostrando dentro da palavra de Deus. Agora é hora da gente fazer a nossa oração. Procure um lugarzinho reservado, onde nós vamos entregar o nosso mês de junho nas mãos de Deus. Procure um lugarzinho aí para a gente falar com Deus. Senhor Deus e eterno Criador dos céus e da terra, nós unimos a nossa fé e entregamos a Ti o mês de junho, que o Senhor venha guardar, proteger, que possamos entender que o passado não é igual ao futuro e que possamos viver a Tua palavra que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que na frente estão, eu sigo para o meu alvo, que está em Cristo Jesus. Que possamos esquecer do que passou, esquecer dos meses que passaram, do que aconteceu ontem, e colocar toda a nossa vida nas Tuas mãos. Que o Senhor guarda, proteja, livra a todos. Em nome de Jesus. Respira fundo. Esse foi o nosso A Luz do Dia de hoje. Amanhã eu espero você aqui, mais uma vez às 6 horas da manhã, no nosso programa A Luz do Dia. Vamos para cima junto. A hora é agora.